Olá pessoal, meu nome é Guilherme Labarreri, eu sou psicólogo, especialista em psicologia junguiana aqui em Brasília e eu estou gravando esse vídeo a convite do professor Jorge de Goiânia, do Instituto Olhos da Alma Sã. Em primeiro lugar, gostaria de começar agradecendo esse convite, é uma honra para mim, um prazer estar participando desse evento. Eu falo aqui também em nome dos Junguianos de Brasília, um grupo que eu ajudei a construir e administrar nos últimos anos e que vem crescendo, crescendo em participação, crescendo em parcerias, e eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz dessa parceria com o pessoal de Goiânia e também, mais recentemente, com parcerias com outros estados também. Hoje, o tema que a gente vai falar vai ser intervenção em crise. Bom, gostaria de começar dizendo que eu não tive acesso ao conteúdo dos outros colegas, então, de antemão, eu já digo, já peço perdão se eu, por acaso, for repetitivo no que eu vou falar, né? Mas eu vou falar um pouco mais da minha experiência com o tema. O primeiro contato que eu tive com intervenção em crise foi através da psicologia hospitalar. Eu trabalhei um ano, né, na forma de estagiário no Hospital de Base aqui de Brasília, no setor de neurologia, e lá nós tínhamos diferentes tipos de pacientes que chegavam, mas muitos deles vinham para internações bem curtas e normalmente com estados bem graves, né? Existiam algumas síndromes, uma delas eu me lembro bem, chama Guillain-Barré, é uma síndrome que causa muito pânico nas pessoas porque ela vai paralisando, né, das extremidades até o coração, até a última seria uma parada cardíaca, respiratória, a pessoa pode ir a óbito se ela não for medicada rapidamente. É uma síndrome que as pessoas não têm muito conhecimento, mas enfim, muitas pessoas chegam num estado bem afetado emocionalmente no hospital quando elas passam por uma síndrome como essas, né? Isso é algo que a gente pode caracterizar como uma crise. Como o tema é intervenção em crise, acho válido a gente pontuar algumas questões aqui. A crise ela se caracteriza por um estado, né, atípico na vida do sujeito e normalmente que o tira de uma forma abrupta de um estado que ele considera equilibrado ou estado normal, né, de normalidade para o indivíduo. Lembrando aqui que eu não vou generalizar um estado de saúde ou normalidade. Eu entendo que cada indivíduo tem isso estabelecido para ele e cada indivíduo, melhor do que ninguém, pode dizer se ele está ou não em estado, né, de desequilíbrio. Mas algumas questões podem ser entendidas de uma forma mais ampla como um aspecto de crise, né? Algumas questões fisiológicas, algumas questões, alguns traumas que causam grande repercussão no estado emocional do sujeito, e isso impede ele de ter as suas faculdades normais, de pensar normalmente, né, de agir normalmente, de trabalhar, enfim, de se relacionar com outras pessoas, de exercer suas funções cotidianas. Normalmente, então, eles chegam para o profissional da área de saúde nesse estado, num estado atípico, né? Então, a intervenção, ela também não vai ser uma intervenção típica, uma intervenção tradicional, que nesse caso existem várias abordagens e várias formas de atuar. Eu, enquanto psicólogo junguiano, quando recebo um paciente em crise, eu não vou, num primeiro momento, enfatizar as técnicas ou o acolhimento dentro da abordagem junguiana, porque é uma abordagem aí que a gente entende que faz parte da psicologia profunda, que lida com conteúdos do inconsciente, né, que exigem um processo de análise mais longo para se ter uma atuação, e a atuação é mais lenta e gradativa, né? O atendimento com a psicologia analítica pode durar anos. A gente não vai ter esse tempo hábil para atuar ali numa situação de crise. E muitas vezes, pessoas que trabalham em ambulatórios, pessoas que trabalham em CAPS, pessoas que trabalham em setores específicos onde vão receber durante um curto período de tempo, né, ou fazer apenas um acolhimento, elas têm que ter essas ferramentas, elas têm que ter um entendimento de que há uma diferença aí entre a abordagem comum, né, dentro de uma clínica ou de um set terapêutico, e a abordagem da pessoa que chega em estado de crise.
Eu acho que esse é um ponto importante da gente estabelecer para a gente iniciar essa questão, né? Então eu lembro, voltando à história lá do estágio no hospital de base, que chegavam pessoas bem conturbadas, né? Bem desequilibradas por traumas ou síndromes que eles estavam passando naquele momento. E eu lembro que a minha professora de psicologia hospitalar, ela dizia: Guilherme, aqui você esquece tudo que é teoria, né? Esquece essa questão de inconsciente, esquece, na época eu estudava psicodrama também, né? Então ele esquece essas questões assim, mais técnicas, e vamos focar aqui no acolhimento, no que essa pessoa, a demanda daquela pessoa em crise vai ser o acolhimento no primeiro momento, ainda mais porque a gente tem, como eu falei, um breve, muitas vezes um breve, né? Às vezes, quando você faz uma intervenção em crise, depois essa pessoa pode até chegar a ser uma paciente sua a longo prazo. E aí você vai, aos poucos, mudando a sua estratégia. Mas no primeiro momento é o acolhimento. Então, a ênfase que eu queria dar nessa minha participação seria sobre o acolhimento. Porque, mesmo que possa parecer óbvio, e o acolhimento é algo mais ou menos humano, então todo mundo, a princípio, é capaz de fazer um acolhimento técnico, né, um acolhimento embasado em estudos de casos clínicos, um acolhimento embasado também na experiência de receber as pessoas nesse estado, trazem um diferencial. Podem oferecer melhor qualidade no atendimento e na escuta e no acolhimento, né? Perdão, ficou repetitivo, mas enfim, para que aquele indivíduo se restabeleça da melhor forma possível e num tempo mais rápido, se for possível. Então, o primeiro passo que eu entendo é a escuta empática. Se você simplesmente se abre para ouvir o que a pessoa tem para falar e se despe das teorias, né, despe de uma técnica mais prática nesse momento, o indivíduo se sente mais acolhido e ele vai ter acesso, né, afetivamente falando, mais fácil às suas questões, né, a esses conteúdos traumáticos. Essa escuta, ela depende de uma atenção, né? Então é importante que o foco, a sua atenção, né, a sua postura corporal se mostre aberta, o seu olhar. É importante também que na primeira fase do acolhimento, o profissional peça para que esse indivíduo ele fale sobre o evento traumático. Às vezes foi um acidente e é difícil para ele voltar, às vezes houve óbito de algum familiar, isso é muito doloroso. Mas na psicologia a gente entende que o quanto antes a gente entrar em contato com esses aspectos que são dolorosos, que são difíceis, mais rápido nós vamos aprender a lidar melhor com eles. Esse é o primeiro ponto. Ouvir, estar aberto, estar atento e pedir para que se fale sobre o trauma. Foi uma situação de abuso, se foi uma situação específica causada por algum evento, né? Hoje esse tema está bem atual, porque nós estamos vivendo um cenário de pandemia, então nós estamos tendo que lidar muitas vezes com morte de pessoas próximas, estamos tendo que lidar com uma limitação no ir e vir, né? Muitas coisas estão fechadas, muitas pessoas estão enfrentando falências financeiras, isso gera uma situação de crise também. Então, o cenário hoje, atual, né, isso a gente está falando aqui no final de julho de 2020, ele é um cenário muito propício para vários cenários de crise na vida de vários indivíduos. Então, é importante a gente deixar os pré-conceitos, os pré-julgamentos, né, e estar aberto ali para ver quem é aquele sujeito. Porque se você pensar também, todo mundo está enfrentando essa crise da mesma forma, isso é uma generalização. E eu costumo sempre dizer nas minhas palestras que toda generalização ela é injusta, porque ela é até meio egoísta, né? Muitas vezes narcísica, porque é como se você entendesse e pensasse que todo mundo vai passar pelas dificuldades da mesma forma que você passa, que vão ter as mesmas facilidades ou dificuldades que você tem. E isso é uma falácia,
porque está baseado nessa premissa que é errônea. Na verdade, os indivíduos, eles passam por situações de formas muito diferentes e eles vivem situações muito diferentes. O Brasil é um país com desigualdade social muito grande, então esse é um fato importante do profissional da área de saúde estar consciente, de que talvez algo que não seja um problema para alguém que está vivendo numa classe social, com muito poder aquisitivo, pode ser um enorme problema para aquela pessoa que vive numa favela, numa cidade satélite, onde falta muitas vezes saneamento básico, e condições básicas de atendimento. Nessa época, os hospitais públicos eles lotam muito rápido. Atualmente, aqui em Brasília, todos eles estão passando por dificuldades agora. Em períodos normais já falta coisas, imagina agora onde muitos equipamentos, como ventiladores, respiradores, leitos isolados, são necessários. Isso daí amplifica a questão da crise. E é claro que alguns vão viver isso de forma mais próxima que outros. Então, isso é muito importante. Quem é o indivíduo que vai estar ali na minha frente? Eu acho interessante até citar um exemplo daquele filme Parasita, que recentemente acho que até ganhou um Oscar, e que mostra muito bem isso. Mostra uma situação, uma cena que ficou muito marcante para mim, é a cena que na casa dos ricos chove e eles acham aquilo agradável, porque está chovendo, o clima fica fresco, Eles olham ali no quintal, então na casa deles, que é uma mega mansão. Os que são de classe social com menos poder aquisitivo, que são os que trabalham ali nessa casa, eles estão tendo que enfrentar uma enchente que está destruindo a casa deles, que está acabando com tudo que eles têm. Então, olha que contraste, Para uns, aquela situação ali é uma situação agradável, e para outros é um momento de crise absurda, depois eles vão ter que dormir lá no estádio, com muitas pessoas ali aglomeradas, proliferação de doenças. Então, eu trago esse ponto para sensibilizar o profissional de que cada indivíduo tem uma realidade muito específica e é preciso que você, quando for fazer o acolhimento, entenda de onde essa pessoa vem. Então, nesse acolhimento, quando for perguntar o que causou a crise, qual é a situação, o quanto isso afetou, falar também, entender da onde esse indivíduo fala, entender se ele fala de um lugar que tem muitas dificuldades já por natureza, por natureza no sentido do entorno dele, ou se ele fala de um outro lugar que essa questão dos recursos básicos não são problemas, mas sofreu um outro tipo de intervenção ali que causou uma crise nele. Não sei se me fiz claro, mas eu gostaria de ressaltar esse ponto. Um indivíduo que passa pela crise não é igual, e nem todo mundo passa pela mesma crise de forma igual. Atualmente a gente tem visto também muitas pessoas aí do comércio, por exemplo, que estão sofrendo muito mais do que aqui em Brasília, por exemplo, funcionários públicos. Funcionários públicos, eles mantiveram seus salários, mantiveram suas funções, ficam em casa, estão conseguindo fazer home office, não mudou, financeiramente não mudou nada na vida deles. Então não há uma crise financeira para essas pessoas. Pode ter aí um outro tipo de crise, uma crise emocional, às vezes teve falecimento de alguma pessoa próxima, enfim, às vezes a própria pessoa adoeceu e passou por um momento grave de saúde, pensou que ia morrer. Então isso pode acontecer a qualquer um. Mas para os comerciantes, hoje muitos deles estão vivendo aí uma crise financeira que já vimos em diversos momentos e pontos da história que isso inclusive pode levar várias pessoas a se suicidarem. Recentemente, há uns 8 anos atrás, houve uma crise forte financeira na Espanha e o governo estava recuperando a casa das pessoas para pagar dívidas e muitas delas se matavam porque não sabiam como lidar com aquela situação emocionalmente. Então, qual é a função da intervenção em crise? Eu gosto de trazer a metáfora um pouco apagar fogo. O apagar fogo não significa que você já vai lidar ali com todo o aspecto daquela questão. Você tem um aspecto emergencial, é o fogo. Você não está preocupado ali com as espécies
Então, vão ficar em desequilíbrio depois, seja de animais ou seja de árvores, né? Arbustos, enfim, entendendo que o fogo está se passando num lugar da natureza. Isso daí tudo é muito importante, mas para ser lidado depois. Quais foram os desequilíbrios gerados por esse fogo depois que ele foi apagado? Mas a prioridade é apagar o fogo. Então, a prioridade do profissional de saúde que vai receber alguém, né, que vai fazer uma intervenção no momento de crise, é entender qual é o fogo, metaforicamente falando. Qual é a demanda principal, de que forma especificamente esse indivíduo foi afetado, por qual cenário, qual questão e como que ele foi afetado, entendendo que ele, às vezes o que ele vai falar pode não parecer muito grave para você, e talvez mesmo porque você nunca viveu isso, então é mais difícil ser empático com dentro de uma situação que a gente nunca viveu, mas se você tem essa escuta, né, essa postura aberta, se você procura ter um conhecimento, né, ciência maior das diferenças sociais, das diferenças de dificuldades que cada um passa em diferentes cenários. Né? Se você é uma pessoa vivida nesse sentido, você vai ter mais sabedoria para ouvir e ser empático, né, sem julgar, sem pensar, nossa, mas essa pessoa está em crise por conta disso. Né? Não está no lugar do profissional fazer esse julgamento, e sim ouvir, acolher, né, e receber ele da melhor forma possível. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira. E só para fechar a questão lá do estágio, eu aprendi muito na prática nesse sentido. Eu muitas vezes vi aquelas pessoas durante 1, 2, 3 semanas no máximo. Elas não estavam ali para ficar, né? Elas estavam ali num setor onde elas só ficaram ali para se restabelecer fisicamente. Muitas vezes depois de uma intervenção médica, de uma cirurgia, de uma medicação que ela precisa ficar em observação. Então, o meu foco era saber como ela estava lidando com essas mudanças, com essas alterações. E depois, dentro do possível, uma pequena preparação para lidar com o vir, né, com o que está por vir, com o vir a ser, porque algumas crises elas causam limitações, né? Se a pessoa teve um acidente, por exemplo, e teve a limitação de alguma parte do corpo, ela vai ter que aprender. Então, no primeiro momento, a gente tem que fazer essa escuta e a pessoa vai entrar num parafuso, né? Nossa, mas como eu vou viver agora e tal. E você deixa, ouve, né? A pessoa falar, ouve as preocupações e depois, aos poucos, vai sendo trabalhado com outras técnicas, já num outro momento, né? Quando a pessoa já saiu da crise, a adaptação a esse novo estado. Muitas vezes, as situações de crise levam as pessoas a viver de uma forma diferente depois, por N motivos. Então, esse já é um segundo estágio que a gente não vai entrar aqui agora. Eu espero que, de alguma forma, tenha sido esclarecedor. De novo, agradeço novamente o convite do professor Jorge. É isso. Um grande abraço a todos.